Olá, tudo bem? Meu nome é Stefan Massinger e hoje eu vou ensinar para vocês 10 mandamentos infalíveis para escolher o vinho certo, seja para uma roda dos amigos em casa ou escolher o vinho para seu prato preferido num restaurante. Eliminando de vez o seu medo de errar na combinação perfeita do seu prato e a escolha do vinho. Agora imagina fazer isso da forma divertida e descomplicado. Pois é, porque é assim que você vai aprender. Eu já ensinei desde garçons para explicar vinho e harmonização para os clientes deles, até para pessoas comuns, você e eu que gostam de um bom vinho, através de eventos que eu faço na minha loja de vinhos ou palestras que eu estou dando. Mas antes de entrar em detalhes de 10 mandamentos sobre vinho, que vão definitivamente mudar a forma como você pensa e trata essa bebida maravilhosa, deixa-me contar um pouquinho sobre minha história. Meu nome é Stefan Massinger, sou nativo austríaco, nasci em Viena, a capital da cultura, da música clássica e do vinho. Sim, é um dos poucos capitais onde cresce vinho dentro da cidade. Minha família, os ancestrais, séculos antes da nossa família que existe hoje, é de uma pequenina cidade chamada Massing, perto de Munique, na Alemanha. E eles desceram pelo rio Danúbio e ficaram numa cidadezinha que chama-se Königstetten. Muito pequenino, não precisa lembrar disso, mas nosso trabalho por família sempre foi ligado ao vinho. Não na produção, mas nossos ancestrais foram tanoeiros, transportadores de vinho, e receberam um feudo do imperador, na dinastia do Habsburg, e forneceram os tonéis e transportavam os vinhos da região produzidos lá para a corte da Viena. Gerações depois, meu pai, mais como hobby, como passatempo do que pela profissão, começou a desenhar cartas de vinho, criar cartas de vinho para os restaurantes na nossa região, entrando naquela história de harmonização. Quais são os pratos, quais são os vinhos conhecidos na região, qual seria típico, qual seria um bom vinho harmonizando, uma bela pegada, né, que a gente fala que combina com qual prato. E ele me levou junto nessas jornadas. A gente visitava vinícolas perto da nossa casa para aprender sobre vinho, sobre como é feito, quais são as diferenças das uvas, quais são as especificações, como o vinho é feito em si, qual é a diferença de guardar, de fazer um blend, de fazer várias coisas, tudo que eu vou explicar um pouco mais detalhado dentro do curso. E eu simplesmente aprendi e me apaixonei por essa bebida e aprendi fazendo, junto com meu pai, apreciar vinho e trabalhar também com vinho, não como vinicultor, mas tendo uma loja em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, ensinando para as pessoas apreciar esse bom vinho, seguindo minha missão. A maior parte da minha missão aqui no Brasil é trazer essa cultura de vinho de dia a dia que nós europeus temos. Aqui existem tantos pratos maravilhosos do mar e da serra que combinam muito bem com vinho. Não precisa ser sempre cerveja, nada contra, mas o vinho vai abrir muito mais aromas, muito mais sabores. Mas eu quero acabar com essa história que vinho é uma coisa complicada, que precisa saber um monte de coisa. Não, o vinho é bem descomplicado, o vinho é uma bebida fácil, versátil e gostoso no final. Afinal, o que eu quero dizer é vamos democratizar o vinho, vamos considerar vinho uma bebida do dia a dia. Não que todo dia temos que abrir uma garrafa, não é isso que estou dizendo, mas vamos tirar essas frescurinhas, essas historinhas que existem. Existem sim algumas regras e convenções que eu vou ensinar para você. Mas fora desses 10 mandamentos, como eu sempre falo, precisa saber nada. Abrir a garrafa, apreciar e lembrar se você gostou ou não gostou. É simples assim. Então esses são meus motivos principais de falar sobre vinho. Eu sei que existem muitos cursos que falam bem detalhadamente sobre vinho, sobre os aspectos da produção, sobre as diferentes uvas e tudo. Eu acho até detalhadamente demais. Isso não é nossa ideia da nossa loja, nossa empresa. A ideia é de explicar tudo o que é necessário e ensinar as pessoas a gostar dessa bebida maravilhosa.
Muitos clientes nossos pediram para fazer um curso presencial para falar sobre vinho, porque de jeito como eu explico, tem poucos vídeos e cursos na internet. Do jeito como eu explico, é uma linguagem de dia a dia, é uma ideia de facilitar o entendimento e vai direto a ponto o que devemos saber mesmo. E desse jeito eu relutei um pouquinho de fazer um curso, porque não me viu assim como pessoa que está dando palestras, aulas, cursos, né? Eu sou um cara que vende vinho, gosta de explicar, que ajuda os restaurantes nas cartas dos vinhos, mas um certo momento eu entendi que vamos fazer esse curso sim, que seria bom dividir esse conhecimento da forma simples e divertida, mas não só no público local, mas no Brasil inteiro, e assim chegamos de gravar nosso curso. Sendo um enófilo apaixonado, eu pensei um pouquinho como vamos chamar esse curso, então simplesmente vamos chamar esse curso Enófilo Certificado. Você vai se tornar uma pessoa que entende do vinho, que vai saber os 10 mandamentos que é necessário para escolher um vinho na ocasião certa, e você vai ser firme na conversa com seus amigos sobre vinho. É isso que vou oferecer para vocês. E aí então, vai querer viajar comigo naquele fantástico mundo do vinho? Auf geht's! Vamos lá! Deixa-me explicar esses 10 mandamentos sobre vinho. Em primeiro lugar, você vai ter que descobrir seu próprio paladar, seu próprio gosto. Segundo, eu vou te ensinar a influência de taça no vinho. Terceiro mandamento é sobre a temperatura certa para qual tipo de vinho. Quarto mandamento, aprender a degustar o vinho, cheirar o rolho. Quinto, aprender a degustar, observar o vinho na taça. Sexto, na degustação, sentir os aromas do vinho. Sétimo, degustar o vinho para influenciar todas as possibilidades que você tem na sua língua. Oitava, desmistificar aquela história de vinho e corpo, um vinho encorpado, um vinho leve, do que se trata. Nono mandamento, o preço. Não automaticamente o barato é ruim e nem automaticamente o mais caro é o melhor. E o 10º mandamento é sobre harmonização, aquela velha ideia, qual vinho para qual prato. Essa história é muito grande, tem muitos aspectos, mas nós vamos resumir muito bem essas ideias. E um dos truques de harmonizar facilmente um vinho com seu prato, principalmente na situação do restaurante, eu vou ensinar para vocês agora. Então, harmonizar prato com vinho ou vinho com prato, principalmente no restaurante, é aquele momento o que fazer, né? Perguntar ao garçom, vai numa dica que um amigo te deu, tudo é válido, tudo mesmo. Mas eu vou ensinar uma coisa para você hoje, que você mesmo vai saber escolher o seu vinho para seu prato. Vamos lá. O garçom chega, você escolhe a sua comida e agora é de hora de a senhora vai querer tomar um vinho. Falando sim, como nós vamos prosseguir? Em primeiro lugar, é importante escolher a comida primeiro, tá? Por quê? Porque esse é o principal do casamento nesse momento. Então, sabendo qual prato eu vou comer, já facilita, nesse método que eu vou ensinar hoje para vocês, já facilita de escolher o vinho certo. Vamos lá. Eu vou chamar esse método aqui o método de tamanho do animal. Harmonização pelo tamanho do animal. Como assim? Não, existem outras, com certeza. Existe o método do Yin e Yang, existe o método de harmonizar pelos aspectos regionais da comida, entre outros. Mas vamos focar no tamanho do animal. O que quer dizer isso? Eu posso comer, por exemplo, camarão, peixe, frango, pato, porco, cordeiro, boi. Não inteiro, óbvio, mas para pensar no tamanho dos bichos. Ou seja, camarão sendo pequeno,
e boi muito grande, e no meio os outros que acabei de citar. Vocês estão vendo aqui vários vinhos com várias cores, pelo menos nessa parte aqui. Nós temos aqui um branco, um blend, mas pela cor sendo leve. Esse aqui, mais dourado, já está um pouquinho mais encorpado. Pulando para rosé, mais leve, mais encorpado também. As garrafas dos tintos não permitem que a gente veja muito bem a cor do vinho lá dentro. Mas um Pinot Noir, sendo um vinho leve, um Merlot, vinho leve, mais para encorpado médio, indo para um Malbec e no final um Cabernet Sauvignon bem encorpado. Vamos pensar nesse arco-íris, se posso chamar isso assim, para harmonizar nosso prato. Então, chegou o garçom, eu escolhi frango. A minha mulher escolheu bife milanesa. Beleza. Vai ser fácil de achar o vinho para os dois? Sim e não. Mas vamos um passo antes. Tamanho do bicho, tamanho do animal que está no prato. Camarão, sendo pequeno, eu começo aqui. Bicho pequeno, vinho leve. Peixe, já um pouco maior. Pode ser esse? Pode, vinho leve. Mas também um vinho branco um pouquinho mais encorpado também dá. Frango, porco, ou até um peixe grande ainda, vai nos rosés, no meio. Porco, cordeiro, é bom um vinho leve ou médio encorpado. Maior o animal no meu prato, mais encorpado o vinho. Ou seja, o boi, pedaço do boi, óbvio, picanha, um filé mignon, não sei o que, se encaixa muito bem no Malbec ou num Cabernet Sauvignon, sendo mais encorpado. E esse é todo a milagre, atrás da harmonização pelo tamanho do animal. Camarão sendo pequeno, peixe um pouco maior, frango pato aqui, porco aqui, cordeiro aqui e boi aqui. Indo do mais leve até o mais encorpado. Encorpado em termos de vinho e encorpado em termos do animal. Bichinho leve, vinho leve. Bichinho pesado, vinho pesado. Só. Aproveitem e desse jeito vocês não vão pagar mais mico no restaurante. Então, agora você já sabe tudo, né? Sobre vinho e harmonizar. Só que a harmonização, que eu já mencionei antes, não é tão simples assim. Existem milhares de livros, discussões, plataformas, blogs, fóruns, que mais? Encontros entre chefes de cozinha com enólogos, sommeliers, que exatamente estão procurando aquela perfeição, prato perfeito com vinho perfeito. Por que você acha que agora sabe de tudo? Tudo bem, eu dei uma dica, mas a harmonização tem muito a ver com vários aspectos dentro desses vinhos. Qual é um vinho encorpado, um vinho leve? Como vou saber se é assim ou assado? Tem método para aprender isso. Tem um coringa, eu mencionei a exemplo, minha mulher quer um prato, eu quero outro. E aí, onde nós vamos encontrar? Tem compromisso comendo um filezinho mignon do boi e um camarão? Compromisso não é tão simples, pega o rosé, tá? Tem um porquê e um sim e um não. Tem um coringa que combina com tudo? Tem. Então me fala, eu vou falar. Só que não hoje, vou falar isso em uma das aulas que são dentro do nosso curso. Pois é, então, os aspectos do vinho são vários, né? E por isso que eu falei, nós vamos ensinar sobre esses vários aspectos do vinho. Nós vamos falar sobre os 10 mandamentos mais detalhado, porque não cabe aqui em uma aula só, fazendo tudo, seria muito resumido demais, que não adianta tanto. Mesmo assim, no nosso curso, que contém 10 módulos, nós vamos falar detalhadamente sem ser cansativo. Mas você vai aprender sobre a história do vinho, como o vinho é feito, sobre as diferentes uvas. Nós vamos, mais uma vez, falar sobre aquele aspecto de taças, acessórios,
outros instrumentos que ajudam a apreciar um bom vinho. Nós vamos também falar sobre harmonização mais detalhada, entre vários outros aspectos, para dar mesmo um conhecimento profundo, sem ser cansativo e chato no final. O nome do nosso curso é Enófilo Certificado. Um enófilo é uma pessoa que gosta de vinho, mas eu vou te dar o certificado que você realmente assistiu nossas aulas e aprendeu sobre essa maravilhosa bebida. Agora você pode se perguntar o que vai mudar no seu próprio dia a dia, na sua vida, no aspecto sobre vinho. Então o curso vai te ensinar as coisas necessárias sobre o vinho. O curso vai te ajudar a perder o medo na hora de escolher um vinho, seja no restaurante, seja com amigos. E o curso vai te ensinar vários aspectos do vinho para ficar firme numa discussão, para entender, para aprender e para despertar o interesse para os diferentes aspectos do vinho. E além disso, o curso vai te ajudar a salvar dinheiro, porque a partir daí você vai saber escolher o vinho, você vai saber harmonizar o vinho e você não precisa ter medo de fazer uma escolha errada. E quer saber mais? Nós vamos oferecer, além dos 10 módulos, 5 bônus para aprender um pouco mais sobre aspectos de vinho. Quais são esses? O primeiro é como convencer seu parceiro, sua parceira para se apaixonar para vinho. Segundo, nós vamos falar sobre vinho na história do arte, junto com o professor de arte. Terceiro, nós vamos oferecer petiscos leves, como fazer e harmonizar com vinho para verão. E o quarto é como arrumar sua adega e não gasta mais do que R$1.000 para 15 garrafas. E o sexto, estamos no Brasil, um belo de um churrasco com vinho ideal, combinando com os seus grelhados. Então você deve se perguntando agora, quanto custa esse curso? À vista, R$497, mas pode parcelar em 12 vezes por R$49,70. Vai incluir todos os 10 módulos do curso, os 5 bônus e também todo o material que a gente disponibiliza para curso. Pensando assim, custa menos que uma pizza por mês, ou seja, se você divide 1,60 por dia, menos que um cafezinho para aprender sobre vinho. Pois é, se você pensa bem, mais ou menos 4 garrafas de vinho você já paga esse nosso curso. Ou vamos dizer assim, se erra 4 vezes porque você não sabe bem escolher o vinho, 4 vezes errado você já ia pagar meu curso e não era nunca mais. Além disso, só os 5 bônus que estou oferecendo, junto com o nosso pacote de 10 módulos e todo o material do curso, tem um valor de R$250 que você não vai pagar, que você recebe de presente de um cara que gosta de vinho para um outro cara que gosta de vinho também. Agora, vamos pensar, se você fosse viajar pela Europa, visitando todas as vinícolas, de jeito como eu fiz, de aprender umas coisas aqui, umas coisas lá, você vai pagar muito mais, né? Uma viagem sai em torno de R$4.000, junto com a hospedagem e algumas coisas que você compra. Vamos supor, R$6.000, R$8.000 você gasta facilmente para aprender a mesma coisa que eu estou oferecendo para menos que uma pizza por mês, para um cafezinho por dia. Então você ainda pode ficar na dúvida se vale a pena mesmo, então fica tranquilo, o risco é todo meu. Se você não gostou, depois de 15 dias, um simples e-mail mandado para mim, falando que não gostou do conteúdo, basta e eu vou devolver seu dinheiro. Chegou o ponto que você agora tem 3 opções. Uma, você assistiu até agora e fala, olha, está suficiente para mim e nosso encontro termina. A segunda, você se sente seguro o suficiente para fazer a viagem sozinho, errando, viajando, pagando mico nos restaurantes, escolhendo o vinho errado, aprendendo, anotando. Ou você pega o atalho comigo e quer aprender da forma rápida, simples, distraído e divertido e vai comigo nessa jornada no nosso curso e vai se tornar um enófilo certificado. Aproveita então nossa oferta do lançamento, nosso preço promocional.
e clica em algum lugar nessa tela aqui para se inscrever no curso e a gente se vê na primeira aula.